seja muito bem-vindo, você que está aí ligado na programação da TV Câmara Fortaleza. Começa agora mais um programa É Direito. E hoje a nossa pauta se direciona à educação. Falar sobre educação sempre é muito bom, não é isso? E hoje a gente vem com a proposta de falar sobre informações sobre leis importantes dentro da área da educação que sirvam e que valorizem mais ainda todos os estudantes que buscam conhecimento, participação, seja através de provas de concurso para uma seleção de vestibular ou concursos públicos mesmo para que se sigam carreiras. E para que a gente possa falar sobre isso hoje, a gente vai trazer um especialista na área, que ele tem um pouco de tudo, podemos assim dizer. A gente recebe hoje o Bruno Carvalho. O Bruno é professor, neuropsicólogo e também advogado. Então, em resumo, ele tem muitos conhecimentos dentro dessa área que a gente possa trazer de informações no que se trata de lei para dentro da área da educação. Não é isso, Bruno? Eu já te apresentei de uma forma resumidamente correta? Sim. Eu comecei trabalhando no direito, conheci um pouco mais da advocacia, fui diretor no fórum e também fui para a educação. Entrei na educação justamente para levar o conhecimento do direito para o ensino médio, para fazer uma difusão do conhecimento sobre o ordenamento jurídico, que na escola existe uma escolarização de conhecimentos mais tradicionais que estão dentro da Base Nacional Curricular Comum. Mas existem conhecimentos como educação financeira que precisam ser levadas, entender um pouco mais como é que funciona a Constituição, a legislação, direitos, deveres. Muitas vezes, temas que nós conversaremos aqui sobre a educação, muitos alunos não sabem os direitos que eles têm e nem como buscar. Então, disseminar esse tipo de conhecimento é muito importante. É verdade, Bruno, bem colocado. E você se referiu a uma coisa que quando a gente fala assim, da questão da educação, a gente só lembra de que a educação é um direito de todos, mas vai muito mais do que isso, né? Eu sei que por lei eu tenho que aprender uma disciplina, eu tenho outra disciplina, mas existem pontos que mesmo ainda não inseridos dentro da educação, você já vê essa movimentação, seja dentro de escolas ou de universidades, e cada vez mais a necessidade de se aprender sobre, né? Quando a gente fala de educação e lei, quais são os principais direitos que são importantes? De costume, todo mundo já tem conhecimento e outros que valem se abrir os olhos e saber que também são direitos essenciais, Bruno. A Constituição, ela traz como a educação um direito fundamental, como dever do Estado, da família e da sociedade. Sim. Não é uma obrigatoriedade apenas do Estado. A família tem papel importante e a sociedade também. Então, é um dever compartilhado com todos. Todos nós temos a obrigação de contribuir para a formação das futuras gerações. E a legislação ela é muito ampla dentro da educação e sempre no ideal de garantir direitos básicos à população para que ela tenha acesso a uma educação de qualidade. Não só o processo de escolarização, mas também segurança emocional, apoio. As escolas hoje que está se disseminando no nosso país, as escolas de tempo integral para ofertar inclusive para uma camada da população que não tem acesso à alimentação também faz um papel importante, com assistência social dentro das instituições, a ampliação das universidades para atender uma demanda maior. Nossa população cresceu nos últimos anos. Verdade. E é preciso dar acesso às pessoas para o ensino superior, para que elas tenham uma profissão a exercer e ampliar suas possibilidades de trabalho, de ganho financeiro. Mas a educação ela vai muito além desse processo de escolarização. É preciso levar conhecimentos mais amplos, trabalhar a parte emocional dos alunos. Algo que me levou a conhecer mais da neurociências, da neuropsicologia, foi justamente entender que o estudante ele precisa de um apoio maior além do processo de escolarização. O professor ele precisa aprender um pouco mais de como funciona o cérebro, questões emocionais, ele tem que ser um pouco de psicólogo também. Uhum. Ele precisa ter um conhecimento, porque muitas vezes o aluno ele tem uma demanda, uma problemática, como por exemplo, é comum, hoje a gente vê debates a respeito de estupro de crianças que estão em situação de vulnerabilidade. São pessoas que não têm acesso a um conhecimento, nem sabem por onde ir. E o professor é a primeira porta que ele bate para pedir ajuda.
Então o professor ele precisa saber lidar com esse tipo de situação. Quando tem uma família que muitas vezes ele percebe essa Exato. questão, né? É a pessoa que está no contato diário com o jovem, com a criança. Então ele precisa ampliar um pouco mais o seu conhecimento e a educação ela tem que se ampliar para além da escolarização. É verdade. Bruno, e quando a gente fala dessa questão emocional, você já pontuou e deu alguns exemplos, mas por que é tão importante hoje, você na sua experiência de vivência, a atuação profissional em sala de aula, falar sobre esse paralelo que precisa andar junto do emocional para aqueles estudantes? Porque são fases, né? A gente Sim. tem que tratar dessa pontuação emocional quando dentro de sala de aula, o professor ainda nos primeiros anos de vida escolar, ele tem essa peculiaridade, a possibilidade de perceber e orientar, como também de ser buscado, como você mesmo citou. Existe a fase educacional do jovem, que é quando aquele ainda tá procurando entender o mundo, Sim. né? E buscando a escolha sua profissional. escolha profissional. E tem a questão da universidade, que já é todo amparo, sem contar dos concursos públicos, né? Por que o emocional ele é tão importante e ele precisa sim dessa atenção dentro da área educacional? Quando a gente fala em um ser humano e a gente tem o processo de educação pensando na prosperidade dele, a gente tem que entender o que é que vai fazer um ser humano alcançar essa prosperidade, né? O desenvolvimento, autodesenvolvimento. O Maslow, que foi um psicólogo que contribuiu muito para esse entendimento, tem a pirâmide dele na escala de prioridades. Então, as necessidades fisiológicas precisam ser saciadas, primeiramente. Então, se nós temos um estudante que não tem acesso à alimentação, ele não vai conseguir pensar em estudar. Matemática não é a prioridade dele é a alimentação. Vai ser o lanche da escola e não o aprendizado. E não o aprendizado. E aí, como que eu vou exigir de uma família que vá poupar dinheiro, sendo que não tem dinheiro sequer para a alimentação? Precisa se sanar essas condições básicas. Em segundo escalão, quando você sana as questões fisiológicas, vem de segurança. Sim. Se uma criança mora num bairro que não é seguro, mas não é só a segurança em termos de segurança pública, também tem a segurança emocional, segurança dentro de casa, se é um lar conturbado, que tem agressão contra a mulher, por exemplo, essa criança ela não vai conseguir pensar numa carreira profissional, não vai conseguir pensar em autodesenvolvimento, não vai conseguir pensar em projetos pessoais, porque ela tem uma preocupação bem maior. Para o aluno ele pensar nele e buscar ter condições de se desenvolver, precisa se sanar condições básicas primeiro. E aí Maslow traz essa contribuição significativa que não adianta a gente esperar demais de pessoas que estão em condições mais vulneráveis. Verdade. Quando isso se reflete dentro daquele momento da jovialidade, que é o de escolha de carreira profissional, porque que também, até porque se trata já de expectativas, né? Sim. E você tem que preparar esse estudante para os bons e os resultados negativos, podemos dizer assim. Por que o emocional também tem essa diferença, Bruno? Olha, acompanhando adolescentes já há mais de 10 anos, eu tenho uma percepção um pouco diferente daquilo que comumente as pessoas pensam ou imaginam ou debatem. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas debatendo, falando que o importante é dinheiro. Famílias que têm condição financeira melhor têm mais condições do que pessoas que não têm uma boa condição financeira. Na prática, eu não vejo isso com tanto impacto. O que eu vejo de mais impacto, realmente, são famílias estruturadas e famílias menos estruturadas. Os adolescentes que têm uma família mais estruturada, independente da sua renda, eles têm mais tranquilidade, mais apoio e mais condições de fazer suas escolhas por conta própria. E eles conseguem se desenvolver mais do que, por exemplo, alunos que têm uma excelente condição financeira, mas um lar conturbado. Então eu vejo como fator preponderante aí a estrutura familiar. Sim. E quando os pais são divorciados ou perder um dos pais, isso acaba impactando um pouco mais na escolha desses jovens. Hoje, comparado às gerações anteriores, nós tínhamos poucas opções.
os 3 cursos tradicionais que nós temos, medicina, engenharia e direito, tanto é que as turmas dos cursinhos, né, turma MED, não é de medicina, é medicina, engenharia e direito, a inicial de cada curso, porque eram os cursos mais tradicionais. Eu achei que não, olha aí, ó, aprendendo. É a inicial de cada curso. E porque eram os 3 cursos mais tradicionais, são os cursos que as pessoas chamam de doutor, o médico é doutor, o advogado é doutor, o engenheiro é doutor, e hoje a relação é totalmente diferente. Hoje o curso mais concorrido é medicina, o segundo é ciências da computação. Olha aí. Então, direito, odontologia, perderam espaço para ciência da computação, engenharia da computação, outros cursos surgiram, outras opções surgiram. Quando você tem menor possibilidade de escolha, é menos difícil escolher. Sim. Quando você tem uma diversidade maior, se torna mais difícil escolher. Então, tem esse primeiro ponto para os jovens, uma diversidade maior de seguir. A influência das redes sociais, muitas pessoas dizendo que faculdade não leva a nada, o que é uma enganação. Sim, é verdade. Uma história de rede social que é uma enganação, é importante ter uma profissionalização. Se amadurece muito passando pela faculdade, trabalhos acadêmicos, você conhece um mundo completamente novo. E existe um outro fator também, que pela pressão social que se existe hoje, com a difusão das redes sociais, existe um sentimento no adolescente de uma busca pelo sucesso rápido. É ser milionário aos 21, é ter sucesso aos 20 anos, é passar de primeira. 10 anos atrás, o aluno ele não passava em medicina de primeira, ele tinha a mentalidade que ele poderia passar 3, 4 anos. Hoje, o jovem, o maior medo dele ele se cobra, né? Demais. O maior medo dele é pressão. Não passar de primeira. A pressão é muito maior hoje. E às vezes existe conflito de geração porque a geração anterior não entende o tipo de pressão que essa nova geração sofre. E aí é uma geração que tem um pouco mais de desafio do que a que nós tivemos. Quando a gente fala de emocional, Bruno, a pergunta surgiu agora, e de alcance, né, de sonhos, de realizações, são diversos fatores que envolvem. Mas a gente sempre vê que o dinheiro ele é meio que o centro de um interesse de muitos, né? O dinheiro é essencial. Mas a gente também precisa trabalhar essa questão, porque o dinheiro, quando se torna mestre, ele meio que te atrapalha também, né? Porque assim, você ter a ganância saudável de crescer, não, eu quero estudar, eu quero passar nesse concurso, porque eu vou ganhar bem e viver bem, é bem diferente daquelas pessoas que hoje a gente vê sim, eu acho que pela era até das próprias redes sociais, os zeros na conta. Sim. Isso precisa ser trabalhado também, né, Bruno? Porque senão eu acho que muitos vão em busca de algo que o emocional lá na frente, quando não alcançado, vai ter esse impacto. Sim. Outro conflito de geração que eu vejo, as nossas gerações, elas conviveram na rua, conviveram com a realidade. Hoje, com as redes sociais, nós temos uma diversidade de realidades que são mostradas, só que são realidades criadas. Sim. Nós adultos conseguimos, pela experiência, vivência, ver se alguém está contando uma história na rede social, falando sobre si, sobre sua trajetória, se aquilo é compatível com a vida real ou não. Uhum. Por exemplo, algumas pessoas que da noite para o dia ficam milionárias. A gente sabe que a matemática não é assim, essa conta não está fechando, tem alguma coisa errada nessa história. Mas o adolescente que não vivenciou o mundo real, que não vivenciou certas experiências, ele entende aquilo como sendo verdadeiro. Sim. E ele passa a acreditar que aquilo é possível e busca por aquilo. E como ele vê muitos influencers felizes nas redes sociais... Porque todo mundo é rico e feliz. Porque tem o dinheiro, né? Ele entende que o dinheiro é o que traz a felicidade. Quando, na realidade, o dinheiro ele potencializa quem nós somos. Se eu sou uma pessoa feliz, o dinheiro vai potencializar minha felicidade, porque eu vou poder vivenciar experiências mais interessantes que vão contribuir para a minha felicidade. Mas se eu sou uma pessoa arrogante, se eu sou uma pessoa depressiva, se eu sou uma pessoa que não consegue se relacionar bem com os outros, o dinheiro, né, só vai potencializar minhas características. E uma coisa é o que se mostra na rede social, outra coisa é o que é visto realmente na vida real. E aí o jovem hoje, ele é muito iludido pelo que ele encontra nas redes sociais. E o dinheiro é como se eu tiver dinheiro,
todos os meus problemas vão acabar e eu vou ser a pessoa mais feliz, eu vou ser respeitada, as pessoas vão querer estar perto de mim, e a gente sabe que não é bem assim. A verdade não é essa. Bruno, para que a gente encerre esse primeiro bloco, né, uma pergunta, na tua experiência, que envolve a questão da educação, né, dos direitos e dessa própria questão da neuropsicologia, que eu consigo ver que você tem uma visão ampla de muita coisa. Hoje, a nossa realidade pós-pandemia abriu os olhos, principalmente dos jovens, adolescentes, que quando a gente trata dessa questão do que é o direito, mas um direito sim que eu busco de forma, não, eu tenho esse direito e eu vou procurar agilizar a minha vida e me concentrar me atualizando nisso, ou a gente ainda tem resquícios da busca da facilidade, da felicidade, que é o que as redes sociais hoje demonstram? Olha, dentro do direito, nós temos uma influência muito boa que nos faz refletir sobre a importância de cuidar do emocional, por exemplo. Nós tivemos um avanço muito grande nos direitos fundamentais de primeira, segunda, terceira e quarta dimensão, que a partir do momento que nós temos direito de liberdade, de igualdade, de fraternidade, um direito à paz, o direito à democracia, nós também temos o direito ao bem-estar. Sim. Está dentro dos direitos fundamentais. E a pandemia mostrou muito a importância desse direito de bem-estar. E analisando, né, convivendo com alunos antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, é muito perceptível uma piora no quadro dos alunos. Déficit de aprendizado, conhecimento muito baixo. Nós temos alunos, por exemplo, dentro do Enem, acertando muito menos questões do que se acertava antes, os alunos saindo do ensino médio com mais dificuldade de aprender, aumento significativo em transtornos como o TDAH. Será essa celeridade de alcançar e de logo conseguir aquilo que era minha meta e meu objetivo que está fazendo com que esses alunos meus que atropelem processos e essa questão da saúde mental acaba que contribui muito, porque na rede social tudo é instantâneo, tudo é imediato e o estudo não é. Não é assim. A vida também não é assim. A realidade de concurseiros prova isso, né? Muito difícil. A depender do concurso que você queira, o Enem tem todo ano. Uhum. Tem aluno que diz, se eu não passar esse ano, eu digo, próximo ano tem. Imagina você fazer um concurso que você não sabe quando é que vai ter. Daqui a 4 anos, 5 anos. Tem 5 anos que não tem concurso para a minha área. Às vezes abre pouquíssimas vagas. Isso é desesperador. Verdade. Porque é um sonho que você tem, mas você não sabe quando é que vai abrir, tem que estar se preparando sem saber se vai ter edital. Às vezes você sai o edital, mas demora a chamar, convocar. É uma angústia muito grande também. A do concurseiro é maior do que a do pré-vestibulando, né? E aí, essa questão do bem-estar que eu vejo nos jovens, essa celeridade que acontece hoje, quase a totalidade dos alunos tem ansiedade. E aí ele entra numa universidade despreparado, no colégio ele é muito mais cuidado do que dentro da universidade, principalmente a universidade pública, e ele sofre um choque de realidade muito grande. E lá ele não vai receber amparo de um coordenador, de um professor, a mãe não vai poder ir lá para poder ver boletim. É uma realidade completamente diferente. Como dizia uma amiga minha, até a cantina é difícil. Para ter o RU, às vezes não tem. Não tem, exatamente. Mas é isso, Bruno, que bom a gente trazer e trocar essa experiência aqui com você dentro desse conhecimento. Eu vou te pedir com licença você também que está nos acompanhando, mas a gente encerra agora o nosso primeiro bloco. Não sai daí, já é rapidinho a gente está de volta. A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza, a marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses que promove a cidadania, levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação para que todos tenham voz e vez. Porque a fortaleza da nossa cidade é você. Estamos de volta agora nesse primeiro momento do programa Direito de hoje, que como pauta traz educação. A gente, na verdade, está conversando um pouco aqui com o nosso convidado, Bruno Carvalho, que é professor, neuropsicólogo e também advogado.
ele está trazendo para a gente algumas informações que é bem importante que a gente possa, de uma forma leve, conversar sobre os direitos dentro da educação. Nesse primeiro momento, você acompanhou essa questão do emocional, que a gente explicou, que a gente esclareceu, direitos básicos, essenciais, né? Mas agora, Bruno, eu acho que vale a gente voltar um pouquinho para um roteiro até apresentado por você, de pontos que são bem importantes e que você vivencia isso na prática, mas que realmente é realidade de muitos, principalmente dos jovens, que são os sistemas Enem, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente não pode deixar de forma alguma de falar, é a questão das cotas, né? Quando eu falo sobre cotas, Bruno, me dá uma aula. Olha, de repente quem fez o vestibular há um bom tempo vai ter uma dificuldade de entender como é que funciona o vestibular hoje, principalmente o Enem. Ele unificou as universidades federais fazem parte do Enem, e tem um SISU, que é o Sistema Unificado, que ele consegue, o aluno coloca a nota para o curso que ele quer, no estado que ele quiser, e a nota de corte vai ser a do último colocado. Então, se tem 40 vagas, os 40 primeiros que estão ali é que vai ser a nota de corte. Isso deu mais acesso às pessoas. Eu não preciso mais viajar para fazer um vestibular. Com um único vestibular eu consigo acessar o país inteiro. Isso é interessante. Outro acesso que é dado também eu tenho uma opção de curso e tenho uma segunda opção de curso. Então, antes, como era o vestibular da UFC e hoje é o da UES, eu me inscrevo para um curso específico. Mas, de repente, eu tenho nota para passar em outro, que seria a minha segunda opção. Mas eu não tenho esse direito de escolha. Eu tenho que escolher apenas um. Já no Enem, não. Eu posso mudar a minha opção de curso e eu ganho uma diversidade maior. Isso ajudou muita gente? Isso ajudou muita gente. Mas, assim como tudo na vida, tem um lado positivo e o lado negativo. Ajudou Sim. muita gente, mas também tem aqueles alunos que ingressam em um curso para dizer que passou numa federal e no primeiro e segundo semestre abandona, e nós temos um abandono muito grande. Uma turma de 40 alunos termina com 12, com 8, e aí nós temos um prejuízo bem significativo, porque uma outra pessoa que poderia finalizar aquele curso não teve o direito de entrar porque um candidato colocou que é algo que não era a opção dele. Isso também é algo que precisa ser revisto. Isso. E uma mudança que o Enem traz com a legislação federal é o sistema de cotas. E esse gera muitas polêmicas. Esse é o rei da polêmica. Porque 50% das vagas é destinada a cotas. Obrigatoriamente a cota tem que ser de aluno de escola pública. Aquele aluno de baixa renda que estudou numa escola particular com bolsa de 100%, ele não concorre às cotas, ele concorre ao ProUni, mas as cotas é exclusivo para a rede pública. A ideia que foi trazida, o sistema de cotas para a escola pública, ter feito integralmente o ensino médio em escola pública, é como se fosse uma espécie de equilíbrio. O aluno de escola particular, ele recebe um apoio muito maior do que o aluno de escola pública. Quando durante muitos anos, antigamente, esse aluno de escola pública não tinha a mínima condição de concorrer com isso. Não tinha condições. E a gente vê exemplos, como no vestibular da UES, que ainda é aquele modelo tradicional, a UES possui 85 questões. Na ampla concorrência para a medicina, às vezes a nota de corte na primeira fase é 71, 72 acertos. Já em algumas cotas passa a 52, 53 acertos. Nós temos uma diferença aí, uma discrepância de 20 questões de acerto. Isso demonstra realmente o quão discrepante realmente está aqui os alunos de escola particular, de escola pública, e as cotas vêm para equilibrar isso. Só que foi adicionado um item, que é a banca de heteroidentificação, que é uma forma de evitar fraude dentro do sistema de cotas. Nós tivemos um caso que ganhou muita repercussão, que saiu no Brasil inteiro, de um garoto que se inscreveu para a cota preto, e o vídeo, a foto que ele enviou, ele fez no subsolo do prédio dele, com uma baixa iluminação, e ele tinha passado uma espécie de maquiagem mais escura para burlar o sistema de cotas. Muitas pessoas já foram responsabilizadas por burlar o sistema de cotas. Deixar bem claro que isso, né, a questão da legislação, ela tem sido bem
bem severa. Exato. Porque aí não é justo realmente. Eu acho que infelizmente vem a herança do jeitinho brasileiro. Sim, da gente. Vem uma questão cultural de se beneficiar ali, é menos difícil do que esse aqui, então eu vou me aproveitar dessa situação. Vai que quem analisa a minha foto é um bobinho. É mais ou menos assim, né? E aí a banca de heteroidentificação, ela é criada justamente para evitar fraudes. Só que, como tudo, tem um lado bom e o lado negativo. Se não, essa ferramenta não é usada de forma eficiente, nós temos injustiças acontecendo. Verdade. O caso do rapaz da USP, que ele passou para a medicina e não foi considerado pardo. E a banca disse por conta dos lábios dele, dos lábios e do cabelo raspado. Só que a legislação ela é muito clara. A parte de cota é para negros. Escola pública, negros. Considera-se negro no nosso país pretos e pardos. A maioria da nossa população é considerada negra por conta dos pardos. Isso, porque muitos se identificam como pardos. Muitos se identificam, né? como pardos. O Brasil é difícil identificar qual é a raça de cada uma aqui, porque nós temos misturas. Sim. O que é um branco para a gente é diferente de um branco para o europeu. O que é um negro para a gente é diferente do negro europeu. São características diferentes, percepções diferentes e a nossa própria regionalidade também faz isso. Na região sul, você vai ter uma característica diferente de percepção do que é um branco. Verdade. E o que é um preto. E aí isso gera polêmicas porque nós somos um país continental. Então o Brasil é um país negro, maioria negra por conta dos pardos. Só que quando a gente vai pesquisar, por exemplo, o que é um pardo, características de um pardo, o próprio IBGE ele não consegue traçar um conceito. A gente não tem algo firme, algo que o próprio governo estabeleceu. Que diga pardo é isso. Né? E aí, para o vestibular, para o ingresso na universidade, as cotas de negros, pretos ou pardos, o edital, a legislação, ela é muito clara. Ela diz características típicas de negros, ou seja, preto ou parda, combinadas ou não. Essa é uma regra muito importante, porque a lei diz que essas características são combinadas ou não. Ou seja, eu não preciso ter todas as características típicas de um pardo ou características típicas de um negro, de um preto. São características, podem ser poucas, não precisam ser todas. E os casos que a gente mais vê de negativa das bancas de heteroidentificação é porque elas querem características específicas. Normalmente, essas características na cota pardo, que eles procuram características fenotípicas mais características de pretos e não de pardos. E eu, pelo menos, entendo o seguinte, se nós temos 3 categorias, o preto, o pardo e o branco, eu acho que fica por exclusão. Se essa pessoa não é considerada branca, não é considerada preta, ela é considerada parda. Se nós tivéssemos cota para branco, essa pessoa aqui tem que ser branca. Será que esses candidatos que foram negados pela banca de heteroidentificação, eles seriam aprovados como branco? Porque eles não juntam todos os elementos. Bom questionamento. Então, o pardo, ele possui características distintas. Uma pessoa vai ter o nariz um pouco mais largo, outra... O pardo acaba sendo a mistura dos dois. Sendo a mistura dos dois. Às vezes o lábio mais espesso, ou a maçã do rosto mais protuberante, o cabelo mais crespo, mas nem sempre todas as características juntas. A polêmica mais recente é do ex-BBB, Matheus, Sim. que está sendo acusado de fraudar. Eu procurei em todos os noticiários sobre o caso dele e nenhum explica essa diferenciação de que a cota negro é para preto e pardo. E quando ele se inscreveu, se ele se inscreveu cota preto ou pardo. Porque se ele tivesse inscrito na cota pardo, não existe fraude. Ele está correto. Ele está correto. E quando existe uma dúvida daquela pessoa, a banca de heteroidentificação, ela tem que seguir o que a lei diz. E a lei diz, havendo dúvida, prevalece a autodeclaração do candidato. Pronto, era isso que eu ia perguntar. Então, de que maneira a justiça soluciona isso? Se o candidato se autodeclara pardo, tem que prevalecer a autodeclaração dele. E aí eu vejo, na prática, que as universidades elas estão cometendo algumas ilegalidades. E aí qual é o problema?
que muitas vezes essas pessoas, por vir de escola pública, baixa renda, elas não têm muita instrução, elas não sabem onde buscar auxílio. O acesso ao judiciário se torna precário e essa pessoa sofre uma discriminação, sofre uma injustiça e ela não consegue reparar esse dano porque ela não tem acesso ao judiciário. Nós tivemos um caso de um rapaz que se inscreveu para o curso de medicina, foi aprovado na cota pardo e não foi aceito pela banca de heteroidentificação. No vestibular seguinte, ele fez para biologia, ciências biológicas, e ele foi aprovado pela mesma banca de heteroidentificação. Ou seja, ele é pardo para cursar ciências biológicas, mas ele não é pardo para cursar medicina. E isso denota um preconceito claro da banca de heteroidentificação. E aí, muitas pessoas, às vezes, mascaram um pouco essas injustiças porque foca apenas nas fraudes, mas também existem os casos em que a banca ela é um pouco exagerada e cria outras injustiças. Verdade. Bruno, qual é a sugestão que você dá para esse aluno hoje aqui dentro da nossa realidade na capital, que não tem um conhecimento, que passou por esse exemplo, de que maneira ele pode buscar uma solução de ajuda para isso? Existem duas formas que o aluno pode ir. O Ministério Público é uma peça fundamental, porque o Ministério Público ele é o fiscal da lei. Então, se você tem uma denúncia, se você tem qualquer coisa que você acha que está errado, você pode ir até o Ministério Público, oferecer a denúncia e eles vão investigar e vão orientar. Outra opção, que é a opção mais certeira, é a Defensoria Pública Federal, que aqui na nossa capital nós temos. Sim. Em muitas outras cidades não tem, mas pode buscar a Defensoria Pública Estadual. Se não tiver, provavelmente terá o Ministério Público. E nós temos a da União aqui, né? Exatamente. A Defensoria Pública aqui é quem vai poder representar essa pessoa dentro do Judiciário. Bruno, a gente está pertinho do final do programa, mas eu queria que a gente não deixasse de falar 2 pontos. O ProUni, né, já que é outro ponto, qual é a realidade do ProUni hoje e de que maneira, quando a gente fala na oficialização, sim, dos direitos da lei, ele está andando como deveria? Olha, nós tivemos um avanço bem significativo com a ampliação do ProUni e do FIES. São 2 programas do governo diferentes. O FIES é um financiamento, o governo paga a faculdade para o aluno, depois que se formar, conseguir pagar. É um empréstimo que é feito. O ProUni não, o governo é quem vai pagar. É como se o aluno estivesse acessando uma universidade pública, só que ele vai cursar numa universidade particular. O ProUni é maravilhoso. Quem tem o direito ao ProUni? Quem tem direito ao ProUni é pessoas de escola pública e quem cursou o ensino médio com bolsa de 100%. E aí nós temos bolsas dentro do ProUni, a depender da renda da pessoa, de 50% ou 100%. E uma curiosidade, hoje as universidades particulares, elas sofrem para poder conseguir alunos que preencham os requisitos do ProUni, porque as universidades recebem as vagas, só que por conta que as pessoas não têm conhecimento de que aquela vaga existe, de que aquele direito existe, elas não buscam. Sim. Elas acham que só existe o Enem. E muitas faculdades particulares, elas ficam com vagas ociosas. Têm o direito, têm o dinheiro ali já estabelecido para esse público, mas pelo fato da informação não chegar até eles, eles não sabem que tem esse direito. E hoje as faculdades particulares, elas estão num nível muito similar às universidades federais, em estrutura, em corpo docente, em oportunidades. Então o ProUni é uma oportunidade maravilhosa. Já o FIES é para pessoas que têm uma renda até 3 salários mínimos e você permite àquela pessoa se formar com tranquilidade, poder trabalhar e depois ela paga o governo. E são muitas vagas disponíveis, o que permite um amplo acesso ao ensino superior. Verdade. Bruno, o que eu imaginei, agora eu confirmo. O nosso tempo vai ser bem pequeno, porque a gente acha que falar de educação e quanto aos seus direitos, né, é pouca coisa, mas não é. Principalmente quem vem e quem traz muita informação para a gente e se soma. Mas para finalizar, quando eu falo de questões de direito, seja num concurso vestibular ou um concurso profissionalizante, zerar na redação significa o quê? A redação é o grande desafio hoje. O Enem, ele trouxe um modelo dissertativo argumentativo que
difundiu para os outros vestibulares e outros concursos também. E a redação ela é a principal prova de vestibular e quando o concurso exige também do concurso, porque é importantíssimo os profissionais, as pessoas que vão ingressar na universidade, ter um processo de alfabetização bem feito. Verdade. Saber escrever, saber interpretar um texto, construir um texto bem organizado, bem estruturado. Então, a redação é a prova que recebe a maior atenção dos alunos e como as pessoas hoje têm menos hábito de leitura, escreve menos, a redação tem se tornado um calo bem grandinho para o pessoal que vai fazer tanto vestibular quanto concurso. Questão das pessoas que hoje têm algumas questões como autismo, TDAH, déficit, entre outras identificações através de acompanhamento, né, da saúde. Essas pessoas se enquadram dentro de quê na questão do direito à educação? Esse foi um avanço significativo, primeiro no vestibular. Pessoas que têm o laudo do psiquiatra atestando o TDAH, o autismo, eles têm o direito a 1 hora a mais dentro da prova. A redação da pessoa que tem autismo é corrigida por critérios diferentes. Então, essas pessoas que têm algum tipo de transtorno, elas têm o direito garantido para equiparar na disputa comparado aos outros candidatos. E esse acesso deles na universidade também, a legislação mudou. Por exemplo, o acesso do surdo à universidade era dificultado, então hoje as universidades são obrigadas a ter uma pessoa, um intérprete ali, para que aquele aluno receba o mesmo tipo de acompanhamento. A legislação avançou muito nesse sentido da universidade se tornar mais inclusiva com as diversidades que são possíveis e essas pessoas não continuarem marginalizadas. Verdade, porque a identificação hoje para a gente é uma realidade bem ampla, né? Sim. Hoje a gente já consegue perceber e ver isso com bastante amplitude. Bruno, foi um prazer conversar com você, tá? Eu espero que em outros momentos a gente possa pontuar esses vários assuntos que a gente tratou de uma forma mais ampla, para que a gente possa levar exatamente essa informação, esse conhecimento do direito às pessoas e falar de educação, falar de direito à educação é muito bom. Eu agradeço a sua participação, o seu convite, a sua participação, ter aceito o nosso convite e até a ajuda desse roteiro, que eu confesso que para você que é demais, você vivencia Sim. isso na prática diária, ajuda a gente até a entender que pontos importantes são esses. Isso é um pouco do que a gente pode muito falar aqui em outro momento. Obrigada pela sua participação, Bruno. Agradeço demais o convite, é um prazer estar aqui para poder contribuir com as pessoas e levar algumas informações de mudanças significativas que nós tivemos dentro da educação nos últimos anos. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Obrigada a você também que acompanhou o nosso programa de hoje em Pauta Educação, mas a gente não fica por aqui. Teremos outros momentos em que o Bruno vai trazer bastante informação para a gente, porque se é direito nosso, a gente deve cobrar. Do mesmo jeito que se é dever, a gente deve fazer. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.